Oi, gente. Hoje é dia da dica da semana. Eu vou entrar numa missão impossível aqui, que é selecionar 10 clássicos, 10 músicas clássicas compostas por Jorge Ben. Se você curte esse tipo de quadro sobre cinema, música e livros, galera, conheça meu site de jornalismo cultural, andreabarcinski.com.br. É lá que eu concentro todo o meu trabalho de jornalista cultural hoje em dia. Escrevo 3 textos inéditos exclusivos por semana, faço cursos, debates, workshops. Em agosto agora a gente teve um curso, vai ter um curso muito legal sobre Neil Young, acabamos de fazer um debate sobre Legião Urbana, tem debate sobre cinema italiano. Dê uma olhada lá, acho que você vai curtir bastante. Por R$20 por mês você tem acesso a um monte de benefícios. Galera, é o seguinte, uma das minhas paixões na música brasileira é Jorge Ben, né? Hoje conhecido por Jorge Benjor, na verdade conhecido por Jorge Benjor há um bom tempo, mas eu ainda não consigo chamar ele de Jorge Benjor. Continuo chamando ele de Jorge Ben. E eu decidi hoje aqui escolher 10 músicas clássicas do Jorge, tá? E eu escolhi uma música de cada disco, né? Não deu para selecionar todos os discos do Jorge, porque ele tem muito mais do que 10 LPs de estúdio, né? Mas eu selecionei 10 discos e uma faixa de cada um desses 10 LPs. Não posso dizer que são as 10 melhores músicas do Jorge Ben, porque tem alguns discos, sei lá, o Tábua de Esmeralda, ou Negro é Lindo, ou África Brasil. Esses discos aí tem 4 ou 5 músicas cada uma que poderiam estar em qualquer lista das melhores do Jorge Ben, né? Mas eu acho que é legal também para dar uma geral na longevidade da carreira desse cara, né? Porque eu escolhi músicas desde os anos feitas nos anos 60 até os anos 90, né? Para a gente ter uma ideia assim da abrangência, da duração da carreira genial desse cara, né? Então vamos lá, em ordem cronológica, tá? Não é ordem de preferência nem nada. Eu vou começar em 63. É difícil assim não escolher mais que nada, né? Mas esse disco Samba Esquema Novo do Jorge, que é o título já diz tudo, Samba Esquema Novo. Realmente era um esquema novo de tocar o samba, né? Não era exatamente ainda o samba rock, mas a gente já tinha um groove, já tinha uma pegada ali no violão dele, que claro, devia muito a bossa nova que ele adorava e tal, mas já era o samba do Jorge Ben ali, digamos a fase embrionária ali do samba rock. Eu amo essa versão do disco de 63 mais que nada. O disco chama Samba Esquema Novo. De 1963, a gente vai pular 6 anos para 69, quando o Jorge grava um disco homônimo chamado só Jorge Ben, e ele grava esse disco com o Trio Mocotó. Trio Mocotó é uma joia da música brasileira, né? Na época formada pelo João Paraíba, que é percussionista, o Nereu Gargalo, que toca pandeiro, e o Fritz Escovão, né? Que tocava cuíca, né? Contar uma história rapidinha, essa banda, o Trio Mocotó e o Jorge tocavam numa boate em São Paulo chamada Jogral, né? Jogral era uma boate super conhecida em São Paulo. Muita gente que ia tocar em São Paulo ia à noite depois na Jogral, porque o Trio Mocotó e o Jorge tocavam a noite inteira e tal. E o João Paraíba me contou, no meu livro Pavões Misteriosos, né, que gente como Duke Ellington já foi no Jogral ver eles tocarem, Sarah Vaughan, Michel Legrand, né, todos os jazzistas e músicos também que iam tocar em São Paulo, terminavam de tocar e varavam a noite depois lá na Jogral, e foi na Jogral que o Trio Mocotó e o Jorge Ben começaram a criar o samba rock, digamos assim. A base sonora do samba rock foi criada nessa boate. E esse disco, né, o Jorge Ben de 69, tem bem essa pegada do início ali do samba rock. Eu escolhi uma música que eu acho maravilhosa, que é Take It Easy, My Brother Charles. Para mim, uma das melhores músicas do Jorge Ben, um swing impressionante. E pensar que ele só tocava, né? Ele, o Jorge tocando violão, o João Paraíba na percussão, o Nereu no pandeiro e o Fritz tocando cuíca. É sensacional. No ano seguinte, o Trio Mocotó e o Jorge Ben gravariam outro disco juntos, que é o Força Bruta, um disco maravilhoso. E eu escolhi uma outra música desse disco como um dos meus clássicos prediletos do Jorge Ben, que é O Telefone Tocou Novamente. Como o Jorge Ben tem a capacidade, né, de, em letras, criar imagens tão ricas, né? O Telefone Tocou Novamente. Quando a música começa, você imediatamente se transpõe ali para aquela imagem, para aquela situação que o Jorge está descrevendo, né?
Fui Atender e Não Era o Meu Amor. É uma música tão bonita, né? E ele tem essa capacidade de fazer músicas alegres e tristes também ao mesmo tempo, porque essa é uma música que fala meio do rompimento de uma relação. Então, essa música é brilhante e eu amo. O Telefone Tocou Novamente, disco Força Bruta, 1970. Galera, é o seguinte, se eu estou exagerando no número de discos e número de clássicos do Jorge Ben nos anos 70, porque nos anos 70 o Jorge, ele não fez, assim, ele só fez disco bom. É impressionante, assim, você vê a discografia do Jorge ali de 69 até 79, é uma coisa impressionante. Assim, são muitos clássicos, muitas músicas maravilhosas, e eu acho que você vai fazer um grande favor a você mesmo ao explorar toda a discografia do Jorge, especialmente nesse período, né? Em 71 ele lançou um disco que é Um Negro é Lindo, que até o próprio nome já diz, né? É um disco... Ele começa uma fase um pouco mais politizada dele, né? Logo depois ele cairia numa fase mais mística e tal, mas O Negro é Lindo tem uma música sobre o Cassius Clay, né? O Muhammad Ali, né? Cassius Marcellus Clay e tal. E ele tem uma música que é linda e ela é, digamos assim, ela é uma música política, mas ela é uma música política disfarçada de digamos, de versos líricos do Jorge Ben, que é uma música chamada Por que é Proibido Pisar na Grama, né? É difícil a gente imaginar que em 1971, ali no auge da ditadura e tal, essa música que o Jorge fez não fosse uma alusão, né, de alguma maneira, à falta de liberdade individual que estava rolando e tal. Música maravilhosa. Por que é Proibido Pisar na Grama, nesse disco que, como eu falei, eu acho que simboliza ali um lado mais politizado, embora cheio de groove, cheio de balanço, né, com aquela pegada realmente do samba rock do Jorge Ben. Negro é Lindo, 1971, grande disco, e essa música, Por que é Proibido Pisar na Grama, é lindíssima. Aí de 71, galera, a gente chega em 74 e aí o bicho realmente pega, né? Porque o Jorge faz um disco chamado A Tábua de Esmeralda. Dificílimo escolher a melhor música desse disco, porque da primeira à última faixa só obra-prima. Esse disco, assim, é um dos discos fundamentais da história da música brasileira. É um disco muito conectado com o seu tempo também, né? Nesse período aí, 73, 74, 75, muitos músicos no Brasil e no exterior estavam buscando no ocultismo, né, na alquimia, na magia, na contracultura também, né, soluções, assim, respostas para perguntas, né, que eles tinham. Então não é à toa que no mesmo ano, 74, o Raul Seixas e o Paulo Coelho estavam fazendo Gita, né, que era um disco basicamente baseado ali na filosofia de Telemann, do Aleister Crowley. Não é à toa que no mesmo período o Tim Maia estava fazendo o Racional, né, um ano depois, né, que era um disco em louvor a Seita Universo em Desencanto. Né, um pouco antes o Zé Ramalho, mais ou menos nesse mesmo período, né, o Zé Ramalho e o Lula Cortes fizeram Paebiru, né, um disco super esotérico também, né, que tinha a ver com lendas indígenas, né? Então, assim, era uma época em que muita gente estava buscando coisas fora ali daquele mundo normal, convencional, e o Jorge fez esse LP maravilhoso, A Tábua de Esmeralda, e eu vou escolher uma música que eu acho que é uma música, para mim, talvez a música, assim, o ápice da carreira do Jorge Ben, que é Errare Humanum Est. Essa música, assim, galera, o disco inteiro é sensacional, mas essa música é uma obra-prima do disco A Tábua de Esmeralda. Bom, 74 Tábua de Esmeralda, 75 o Jorge Ben lança Solta o Pavão, disco absolutamente sensacional também. E eu escolhi uma música que eu sempre adorei, essa música, pela simplicidade da letra, pela genialidade do Jorge. Também é uma letra, como eu falei, que só o Jorge Ben faria, né? Ela é uma letra... Qualquer outra pessoa cantando essa letra poderia soar meio ridículo, mas ele cantando fica tão bonito, né? Porque ela é tão simples, ela é tão direta e ela é tão comovente na sua simplicidade, né? E a maneira como ele canta é tão bonita, assim, é tão sincera que é impossível não se emocionar. Essa música chama Velhos, Flores, Criancinhas e Cachorros. Qualquer um cantando Velhos, Flores, Criancinhas e Cachorros podia soar meio ridículo, né? Menos o Jorge Ben. Essa música é demais, galera.
No ano seguinte, 1976, o Jorge lança o que eu acho que é o disco mais raivoso dele, né? Que é o África Brasil. Né? E desse disco, que tem um Babaraum, uma ponta de lança africano, tem Meus Filhos, Meu Tesouro, a música maravilhosa, né? Eu não podia deixar de escolher a música Zumbi. Né? Zumbi é uma música, África Brasil, entre aspas, entre parênteses, Zumbi, né? É uma música que o Jorge tinha gravado no Tábua de Esmeralda, de 74, numa versão acústica. E aqui ela vira quase um heavy metal, assim, sabe? Uma coisa super pesada. E o Jorge cantando sobre a história de Zumbi dos Palmares, sobre a luta pela liberdade do povo negro. Que música sensacional, que arranjo, né? Assim, é um cara notabilizado pelo samba rock, por coisas alegres e tal, e essa música é uma porrada, uma paulada, né? Uma coisa assim, como eu falei, parece realmente um heavy metal, né? Uma coisa bem experimental, assim, ele cantando por cima de uma base extremamente pesada. Esse disco, galera, é assim, eu não sei, é difícil dizer, né? Jorge Ben raivoso, né? Porque ele sempre foi um cara tão alegre, né? Mas nesse disco eu acho que o Jorge estava realmente queria dizer alguma coisa e disse, né? Continuando minha lista de 10 clássicos, meus 10 clássicos prediletos do Jorge Ben, um por disco, tá, galera? Chegamos em 79 num disco que eu amo, que é o Ben, né? E tem uma música que eu acho assim que de novo, só o Jorge Ben poderia fazer pela métrica dessa música, né? Pela métrica da letra. Difícil caber tantas palavras num verso, e o Jorge consegue encaixar aquilo de uma maneira brilhante, que é O Circo Chegou. Que música linda, galera. Que música pra cima, que música lúdica, né? Sonhadora. Uma música sobre ele canta e você vê o circo chegando na cidade, vê a alegria da galera, vê como se ele tivesse, como se fosse um filme, né? A música do Jorge Ben tem esse aspecto cinematográfico, eu acho, muitas vezes, e essa música é uma delas. O Circo Chegou, do LP Ben, de 79. Em 80, o Jorge lança um LP chamado Salve Simpatia, que fez até certo sucesso comercial, e tem uma música que eu adoro por uma razão muito pessoal, né? Nessa época eu tinha 12 anos de idade, assim, e eu tinha um avô, né, Paulo, que era jornalista, e eu já sonhava em ser jornalista, queria conhecer as redações de jornal, lia jornal pra caramba, achava sensacional a figura do jornalista, né? E aí a Rede Globo pôs no ar uma série chamada Plantão de Polícia, né, com o Hugo Carvana, com a Denise Bandeira. Era uma série super legal sobre um repórter policial chamado Valdomiro Pena, né, interpretado pelo Hugo Carvana. Eu adorei aquela série, achei muito legal. E o Jorge fez a música tema que chama Valdomiro Pena, em que ele descreve o dia a dia desse jornalista, como ele toma café da manhã na padaria, comendo média com pão com manteiga, como o editor enche o saco dele porque ele não entende, o editor não entende o romantismo da época do Valdomiro Pena, né, quando ele podia escrever coisas mais criativas no jornal. E era demais a série, a música é sensacional, eu amo essa música até hoje. E eu me emociono muito com essa música porque ela é uma canção assim que de certa forma me levou a querer mais ainda ser jornalista, né? Que louco, né? Uma série da Rede Globo e uma música do Jorge Ben conseguem influenciar um jovem estudante ali que tinha 11, 12 anos na época a seguir uma carreira, mas foi exatamente o que aconteceu. Eu adoro essa música até hoje. E minha última música no meu top 10 pessoal de clássicos do Jorge Ben é uma música que eu ouvi ao vivo pela primeira vez no show que foi onde foi gravado esse disco, que é o disco Jorge Ben ao vivo no Rio, lançado, se não me engano, em 91, né? E a faixa é W Brasil. Eu sei que é um clichê, é uma música super conhecida do Jorge e tal, mas eu vou dar uma contextualizada aqui para explicar um pouco sobre esse disco e por que ele é tão importante. Hoje o Jorge Ben é um ícone da música brasileira, amado, super famoso, toca em lugares lotados e tal, mas no final dos anos 80, começo dos anos 90, a gente tem que dizer que o Jorge estava meio por baixo, né? Ele tocava pouco no Rio, fazia poucos shows, os discos não estavam vendendo bem. Se você procurar matérias sobre Jorge Ben nesse período, e eu
tive que procurar muitas para escrever meu livro Pavões Misteriosos, tem matérias dizendo assim, Jorge Ben não toca no Rio há um tempão, ou finalmente Jorge Ben de volta e tal, né? Ele não era essa figura gigantesca em termos de popularidade como ele é hoje. E aí ele gravou um disco ao vivo, e para vocês verem que ele não estava tão por alto assim, o disco ao vivo foi gravado num lugar super pequeno, que era um clube chamado Jazz Mania. Era um clube de jazz, de música brasileira e tal, que ficava ali em Ipanema, né, perto do Arpoador, ali em cima do barril 1800. O clube cabia 200 pessoas, uma casa noturna pequena, 250 pessoas no máximo ali, né? E eu dei muita sorte que meu tio, Paulinho Albuquerque, saudoso Paulinho Albuquerque, produtor musical, trabalhava no Jazz Mania, fazia, se não me engano, a programação e tal, e ele me conseguiu os ingressos e eu vi todos os dias da gravação desse show do Jorge Ben. Não me lembro se foram 3 ou 4 dias, não me lembro, mas eu fui a todos. Quem gravou esse show ao vivo foi o Pena Schmidt, né? Depois conversei bastante com o Pena sobre esse LP. E foi demais, porque era a gente sentada numa mesa, num lugar de 200 pessoas, vendo Jorge Ben com a banda do Zé Pretinho, tocando todos os clássicos dele, já estava tocando guitarra já nesse show. E aí no meio ele toca tudo, né? Toca um monte de música antiga, toca Os Alquimistas, toca Santa Clara Clareou, toca um monte de música foda, todo mundo ensandecido. Imagina você ver o Jorge Ben num lugar pequenininho assim. E aí no meio ele solta W Brasil, que era uma música que ninguém conhecia, né? E assim que a música começa, você sabe que ela tem alguma coisa de especial, né? É uma música muito engraçada, a letra é demais, cita o Fernando Collor de Mello, né, que roubou a poupança das pessoas, cita o Tim Maia, uma letra super engraçada, Jacarezinho, né, Favela do Jacarezinho, a Feira de Jacari, uma letra assim que realmente, como eu falei, cinematográfica, né, uma letra cinematográfica do Jorge, e essa música estourou depois nas rádios e foi, digamos assim, um estopim, assim, foi uma música e um disco que ajudaram muito a ressuscitar, digamos assim, a carreira do Jorge. Não que a carreira estivesse morta, muito pelo contrário, mas ela não estava numa fase muito boa e a partir desse disco ao vivo no Rio de 91, o Jorge realmente deu uma levantada e ficou muito, muito mais popular. E por isso eu acho que W Brasil é uma das minhas músicas prediletas de Jorge Ben. Se você curte esse tipo de quadro sobre cinema, música e literatura, sempre com essa pegada mais alternativa, galera, conheça meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. É lá que eu concentro todo o meu trabalho de jornalista cultural hoje em dia. Por R$20 por mês você tem acesso a um monte de benefícios. Eu faço 3 textos exclusivos para o site toda semana. Você tem acesso a cursos, debates, workshops. Só esse mês de agosto a gente tem debate sobre Neil Young, debate sobre cinema italiano. Mês que vem tem um debate sobre punk brasileiro. Recentemente eu fiz uma entrevista com o produtor do primeiro disco da Legião Urbana. São eventos que os assinantes podem participar e são exclusivos para assinantes. Conheça lá andrebarcinski.com.br.